Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o Léo. Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e a ser muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico que damos início, falando sobre a eternidade com Deus. E a mensagem de hoje se concentra no livro de Ezequiel. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Bom, bem claro, Deus não tem prazer em condenar o ser humano. O ímpio, aqui que a Bíblia se refere, são aquelas pessoas que vivem uma vida contrário à vontade de Deus, que vivem uma vida na prática do pecado. Todos nós somos pecadores, todos. Mas existe uma diferença entre você viver na prática do pecado e ser um pecador. O ímpio, ele representa aquele pecador que vive na prática do pecado, que vive na prática daquilo que é contrário à vontade de Deus. Se esse sujeito, se essa pessoa, se esse ímpio, se esse sujeito que viveu uma vida toda contrário à vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, se essa pessoa, ela se arrepender, ela reconhecer os seus erros, reconhecer os seus pecados e se arrepender, entregar a sua vida para Deus e reconhecer a vontade de Deus como prioridade e colocar a vontade de Deus como prioridade na sua vida, então Deus, ele perdoa essa pessoa. Deus, ele aceita essa pessoa. Deus, ele salva essa pessoa. Podemos lembrar aqui daquele homem na cruz, que foi o tema do vídeo de início, dessa nossa série, onde eu falava sobre Dimas, aquele homem, o ladrão na cruz, que reconheceu Jesus como seu Salvador. Mas antes, ele primeiro teve que reconhecer os seus erros e se arrepender dos seus pecados. E somente após isso, ele reconheceu que o Senhor Jesus poderia perdoá-lo e poderia sim salvá-lo, como o fez. Porque Deus, ele não tem prazer em condenar ninguém, pessoal. Ninguém. Deus não quer condenar ninguém. Ele não deu a vida dele. Ele não sacrificou o que ele sacrificou, que foi a sua própria vida, para condenar. Pelo contrário, o Senhor Jesus, ele se sacrificou para nos salvar.
Então, quando a pessoa ela se arrepende do pecado dela, ela reconhece seus erros, mesmo que ela viva uma vida toda errada, toda contrária à vontade de Deus, mas ela se arrepende, ela reconhece seus pecados, seus erros, se arrepende e reconhece ao Senhor Jesus como o seu único Salvador e se entrega para Ele. Então, Ele o aceita. Ele aceita aquela pessoa. Mas primeiro ela tem que reconhecer os pecados dela e se arrepender. E uma coisa interessante é que o se arrepender dos pecados, a pessoa se arrepende do pecado, é diferente do remorso. O remorso, a pessoa ela até se sente mal por estar fazendo algo que é contrário à vontade de Deus. Só que isso é muito relativo, né? Você pode sentir mal porque cometeu um erro, mas sentir não é o mesmo que agir, né? Hoje você se sente mal, amanhã você pode se sentir bem. Então, assim, não é uma coisa constante, é relativo. Então, o remorso ele é apenas um sentimento. A pessoa se sente mal, porém, ela se sente mal com o erro que ela cometeu, que ela sabe que é um erro, mas ela não toma atitude em abandonar aquele erro. Diferente do arrependimento. Quando a pessoa se arrepende do pecado, do erro, então ela toma a atitude, a decisão de abandonar aquele erro, de abandonar aquele pecado. E essa é a diferença entre arrependimento e remorso. Ela até se sente mal por ter cometido o erro, semelhante ao remorso, mas ela tem a atitude de um verdadeiro arrependimento, que é abandonar aquele pecado, aquele erro, contrário às pessoas que apenas têm remorso. Ela se sente apenas mal, mas volta a cometer o mesmo erro. E você veja aqui que o ímpio, que podemos colocar aqui, utilizar aqui, né, o exemplo de Dimas, né, o ladrão na cruz, que viveu uma vida ali toda voltada a contradizer a vontade de Deus, mas que nos seus últimos momentos, últimos fôlegos de vida, ele reconheceu seus pecados, se arrependeu e reconheceu a Cristo, foi salvo. Viu uma vida toda errada, mas nos últimos instantes ele reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador e foi salvo. E você veja que no versículo 22 diz assim, ó: de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Quer dizer, Deus perdoa quando a pessoa se arrepende. Ele perdoa, ele cancela aqueles pecados. Não há mais memória do pecado, porque houve um arrependimento. E essa pessoa, ela viverá. Aqui, a Bíblia, quando a Bíblia aqui se refere a essa passagem sobre morrer e viver, não se refere à morte e vida carnal, né? Não, se refere aqui ao espiritual, à morte espiritual e à vida espiritual, que é a eternidade com Deus. Vida espiritual, eternidade com Deus. Morte espiritual, eternidade sem Deus. Porque Deus ele não tem prazer em condenar ninguém. Pelo contrário, o prazer de Deus é salvar as pessoas. Porém, ele faz aqui uma comparação logo no versículo 24, diz assim: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com o que transgrediu, e no seu pecado com o que pecou. Neles morrerá.
Se o sujeito viveu uma vida dedicada à vontade de Deus, colocou a prioridade, colocou na sua vida a prioridade a vontade de Deus, porém, ao findar da sua vida, nos últimos momentos da sua vida, ele passou a deixar de lado a vontade de Deus e viver uma vida na prática do pecado, então toda aquela justiça, tudo aquilo que ele fez foi como correr atrás do vento. Porque se ele viveu uma vida de acordo com a vontade de Deus, colocou como prioridade a vontade de Deus a todo instante, e no findar da vida dele, ele deixa tudo isso de lado, e vem a pecar e vem a viver seus últimos momentos de vida na prática do pecado, então esse não será salvo. Não será salvo. Ele certamente morrerá. O que adiantou? O que adiantou a pessoa viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e no final da vida dela, ela abandona o Senhor Jesus e vai para o mundo e se lança totalmente no mundo? Não é mesmo? Podemos ver aí, podemos fazer uma comparação entre Dimas, que era o ímpio, que viveu uma vida de acordo com os prazeres do mundo, da carne, os prazeres da carne, uma vida contrária à vontade de Deus, e o profeta Elias, que era um profeta que viveu uma vida toda dedicada a servir a Deus, que viveu uma vida em santidade. Elias, em um dado momento, ele quase que veio a se afastar da presença de Deus, mas logo ele se fortaleceu, Deus o fortaleceu e ele foi salvo. Podemos analisar também sobre o rei Saul, que melhor se encaixa nessa passagem de Ezequiel, que o rei Saul, que viveu uma vida de acordo com a vontade de Deus, colocando a vontade de Deus como prioridade, fazendo o que era justo, o que era reto diante de Deus, e no findar da sua vida se desviou, se corrompeu, se entregando a tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus e que certamente resultou na sua destruição, na sua perdição. Então, meu querido, há uma diferença. A salvação, ela é para todos, mas nem todos serão salvos. O Senhor Jesus, ele quer salvar. E ele se manifesta de duas formas, de duas maneiras para salvar o ser humano. Uma delas é nos últimos instantes, nos últimos momentos de vida, seja quem for aquela pessoa, não importa o que ela fez ou deixou de fazer, se naqueles últimos momentos de vida dela, ela se arrepender dos pecados e se entregar para Deus, para o Senhor Jesus, então ela será salva por Ele. Agora, se a pessoa fizer o contrário, viver uma vida voltada a servir a Deus, mas no final da vida dela, nos últimos momentos de fôlego da vida dela, ali ela se entrega ao pecado, nos últimos instantes da vida dela, ela se entrega ao pecado e abandona a fé, então ela não será salva por Deus. E essa é a forma que Deus, uma das formas que Deus faz para salvar as pessoas. Ele oferece a oportunidade de todos, tanto justos como injustos, tanto ímpios como servos de Deus, a se arrependerem dos seus pecados,
a se arrepender, abandonar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e se entregar totalmente a Deus e colocar a vontade de Deus como prioridade, para que assim Deus coloque a alma dessas pessoas como prioridade e venha salvá-las. Essa é uma maneira que Deus se manifesta para salvar, através do arrependimento dos pecados. Essa é uma forma. Outra maneira que Deus se manifesta é através do arrebatamento. Mas esse é um tema para o próximo vídeo, onde nós concluímos aqui a nossa linha de raciocínio com a direção de Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima, em nome do Senhor Jesus.